Seu Barsi, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, que eu acho que é uma dúvida que muitos investidores que acabam entrando na trajetória do investimento previdenciário têm. A gente já sabe, obviamente, que hoje o senhor é um investidor de sucesso absoluto, o senhor tem um caixa que é praticamente inesgotável, mas assim, voltando no tempo, vamos dizer, 3 décadas atrás, quando o senhor ainda estava no processo de formação da sua carteira previdenciária, como que o senhor lidava com o seu caixa? Primeiro, quando o caixa acabava, o que o senhor fazia? E segundo, em momentos como hoje, se o senhor tivesse naquela época, o que o senhor estaria fazendo? O senhor estaria alocando o seu caixa inteiro ou o senhor estaria guardando alguma coisa? Não, eu estaria fazendo o mesmo que eu fiz desde 1971, 72. O que eu acho importante para o cidadão que deseja formatar uma carteira de renda mensal, quando eu formatei essa estrutura, a minha visão era de formatar uma carteira de renda mensal. O mercado acabou apelidando de carteira de previdência. Então, certo, pode ser perfeitamente, porque ela tem assim esse aspecto previdenciário, tá certo? Mas o que eu recomendo às pessoas é o seguinte: ao entrar no mercado, eu recomendo que a pessoa exercite posturas que sejam posturas que o obriguem a seguir uma trajetória. Por exemplo, uma das coisas que eu acho que o cidadão tem que realizar, tem que fazer, é determinar uma prioridade. Então, diríamos o seguinte: o cidadão entra no mercado com a seguinte proposta: eu vou formar uma carteira de previdência. Em 1970, 71, eu fiz isso. Eu falei, bom, eu vou formar uma carteira de previdência. Então, essa é a minha prioridade. Quando eu ia comprar alguma coisa, eu fazia uma pergunta para mim mesmo. Ô, Márcio, me diga uma coisa, isso aqui é a sua prioridade? Não, então não compra. Compra as ações. E eu faço isso até hoje, tá entendendo? A minha prioridade continua sendo a carteira de renda mensal. Só que é lógico, a carteira de renda mensal ela foi se reproduzindo de uma forma que nem eu esperava, tá entendendo? E eu acho que as pessoas têm que raciocinar dessa maneira. O efeito multiplicador do reinvestimento dos ganhos, ele gera um ganho extraordinário. E isso daí você só vai ver no fim do ano, quando você vai fazer o seu imposto de renda, você vai falar, pô, eu ganhei tudo isso de dividendo, tá entendendo? Então, eu acho o seguinte, eu acho que você tem que determinar esse critério. Eu vou formar uma carteira de renda mensal e essa vai ser minha prioridade. E, baseado nisso, você tem que colocar também nessa análise o seguinte, que uma carteira de renda mensal, ela depende do quê? Depende de disciplina, de você seguir mesmo à risca essa sua determinação e esperar que as coisas aconteçam, está entendendo? Todas as empresas, ou pelo menos a grande maioria das empresas, elas têm, elas têm períodos e momentos em que elas vão distribuir proventos para os seus acionistas. Basta saber ler o estatuto e ver quando que ela costuma distribuir, se ela costuma distribuir trimestralmente, se ela costuma distribuir semestralmente ou uma vez só por ano, tá entendendo? Então você se armazena de forma tal que você se programa para receber esses valores aí. Em algumas ocasiões até, quando existem perspectivas assim mais acentuadas de evolução do mercado, a gente acaba comprando algumas operações a termo, não para vender, mas na esperança de, quando receber o dividendo, pagar o termo. Está entendendo? Por quê? Porque, às vezes, o papel ele está 2 ou 3 meses antes de você receber o dividendo, R$ 1. Então, a tua estimativa é que ele vai a 1,50. Então, você faz um termo. Quando você receber, você paga. Se tiver 1,50, bem. Se não tiver 1,50, você espera mais um pouco que vai chegar lá. Está entendendo? Essa aqui é a verdade. Paciência e disciplina são fatores muito importantes. Uma coisa que eu acho interessante no ser humano
não naquele que aplica em renda fixa ou aquele que aplica em ações. É uma coisa interessante que eu até agora não consegui entender. É a excitação, tá certo? Que o cidadão tem quando ele adquire uma ação. A impressão que eu tenho, que tem muitos, que eles acabam não comprando ações, eles acabam comprando batata quente, porque a coisa fica tão forte, de forma ruim na mão dele, que ele acaba se desfazendo do papel. Então, eu vejo o seguinte, existem pessoas que ficam 1, 2, 3 anos na poupança, quieto, calmo, sabendo que não ganha nada, mas fica lá. E quando ele compra uma ação, no dia seguinte ele quer saber se o papel subiu, se não subiu, porque não subiu, enfim. Então, é falta do quê? É falta de cultura de investimento, está entendendo? O cidadão aqui no Brasil ele precisa ter uma cultura direcionada para saber na mão de quem ele entrega os seus recursos, na mão de que gestor, não é isso? Em última análise, se você colocou o dinheiro na poupança na época do Fernando Henrique, você contemplou o quê? Os marajás, está entendendo? Que ganham salários extraordinários. O Fernando Henrique ele deve ter um elenco de aposentadorias que ele não sabe aí contar tudo. Ele se aposentou 10 vezes, acredito eu. E o cidadão que se vai se aposentar aí com o salário mínimo, ou menos do salário mínimo, ele tem dificuldade. O Fernando Henrique, não, ele foi presidente, então ele aprovou para ele mesmo um rol de aposentadorias que é um rol de aposentadorias invejável, está entendendo? Por qualquer ser humano no mundo inteiro. Então, esse país tem esses desequilíbrios, tem essas coisas que a gente sabe que tem, fica descontente, mas não pode fazer nada. Está entendendo? Não pode fazer nada.